Ela chegou de malas na mão, vestido escuro, cabelo solto caindo nos ombros, e o coração mais pesado do que tudo que carregava. Na frente dela, um sítio que o tempo tinha esquecido de vez. Telhado cedido num canto, paredes com o reboco caído em placas, quintal engolido pelo mato. A porteira de madeira torta encostada de lado, como quem desistiu de ser porteira. E do outro lado daquela cerca cansada, uma vaca magra e um bezerro recém-nascido olhavam para ela com aquele silêncio de bicho que diz mais do que muita palavra. Se alguém ia aparecer por eles, tinha que ser agora. Ninguém acreditava que ela ia ficar. Ela mesma não tinha certeza, mas tem hora na vida em que não existe escolha bonita. Existe só um ponto de partida, torto, pesado, cheio de problema. E o que define quem a gente é, não é o que a gente pediu. É o que a gente faz com aquilo que caiu na mão. Se essa cena já tocou alguma coisa em você, deixa seu like agora. E se inscreve aqui, no Estradas do Destino. Hoje eu vou te contar a história de uma mulher que herdou um sítio que todo mundo só enxergava como dinheiro fácil, cercada de parente de olho grande e vizinho poderoso, e que, mesmo sem experiência de roça, sem dinheiro e sem ninguém do lado, decidiu fincar o pé e fazer daquele lugar abandonado um lar de verdade. Fica até o final, porque o que essa mulher construiu com as mãos e com a teimosia não é coisa que esquece fácil. Vamos voltar um pouco lá naquele cartório pequeno onde essa história tomou a direção que ninguém esperava. O testamento foi lido numa tarde de quarta-feira, numa sala estreita de cartório que cheirava a papel velho e café esquecido no fogo. Cadeiras de palha, ventilador de teto fazendo mais barulho do que vento, pilha de processo em cima da mesa. A janela atrás do escrivão não encaixava direito no batente, deixando entrar um calor que grudava na roupa. Rosana estava sentada de costas para aquela janela, de vestido escuro, o mesmo que usava desde o enterro do marido. Não era só roupa de luto. Era o jeito que ela tinha encontrado de existir naquele período, por fora combinando com o que estava por dentro. O tabelião lia com aquela voz monótona de quem passou a vida inteira virando folha de processo, nomes, números, descrição de terra, metragem de cerca, confrontação de divisa. Até que, numa das linhas, saiu um nome que fez o tempo parar por um segundo. O nome dela. O sítio do Córrego Fundo ficava como herança para Rosana. Não para os filhos de tia Natalina, sentados do outro lado da sala com calça bem passada e expressão de quem já tinha feito plano com aquilo antes mesmo de o testamento ser aberto. Não para os primos que apareciam em todo churrasco com um sorriso de orelha a orelha, mas desapareciam quando o assunto era visita em hospital ou ajuda em época de colheita. Para ela. A sobrinha neta que tinha visto o tio-avô Tobias pouquíssimas vezes na vida. Seu Tobias era homem de pouca conversa e muita roça. Tinha enviuvado cedo, antes de ter filho. O resto da vida foi passado naquele sítio, sozinho com a terra, com os bichos e com um silêncio que, com o tempo, devia ter virado companheiro e castigo ao mesmo tempo. A família ia lá de vez em nunca. Era aquele tipo de visita que vem com panetone no Natal e desaparece nos outros 364 dias. Apareciam, perguntavam, tá precisando de alguma coisa? Sem realmente querer ouvir a resposta, ficavam uma tarde e iam embora prometendo voltar logo. E logo sempre demorava. Rosana tinha ido lá uma única vez, ainda menina, com a mãe. O que ficou da visita não foi conversa longa nem passeio bonito. Foi uma cena simples. Seu Tobias, alto, pele queimada de sol, bigode grisalho, mãos que pareciam feitas de couro, levou a menina até o fundo do quintal. Parou na frente de um pé de goiaba carregado de fruta ainda verde e ficou olhando por um momento antes de falar. Goiaba boa não é a que amadurece primeiro, é a que aguenta o tempo. Quando ela vem, vale a espera. Na época, aquilo passou como conversa de adulto, mas criança guarda coisa que ainda não entende. Rosana carregou aquela frase dentro de si do jeito que se carrega coisa que parece importante sem saber ainda o porquê. Quando o tabelião terminou a leitura e o silêncio tomou a sala. Era do tipo que pesa. Tia Natalina, sentada 2 cadeiras à esquerda, colar de contas escuras no pescoço,
bolsa dura fechada no colo, virou o rosto devagar na direção de Rosana. Foi um olhar sem palavra, do tipo que não precisa de voz porque o rosto faz todo o trabalho. Dizia com clareza: isso não acabou aqui. Rosana não desviou os olhos. Esperou o tabelião indicar onde assinar, pegou a caneta com a mão firme, colocou o nome no papel, agradeceu com voz tranquila e levantou antes que qualquer um ao redor encontrasse as palavras certas para começar uma discussão naquele lugar estreito. Lá fora, o sol batia forte no calçamento de pedra irregular. Ela parou na calçada, segurou a bolsa firme no braço e ficou parada por um momento, só deixando o ar entrar e sair. O que ela sentia não tinha nome fácil. Não era alegria. Herdar um lugar que ela mal conhecia, provavelmente em ruínas, não dava vontade de comemorar. Também não era exatamente medo de futuro sem chão ela já conhecia de perto. Era outra coisa, menor e maior ao mesmo tempo. Era a sensação de receber um rumo num momento em que ela não tinha nenhum. Para entender o peso daquele papel na mão dela, você precisa saber de onde Rosana estava vindo. Ela tinha 28 anos. Há menos de 2 anos, tinha se casado com Dirceu, homem simples que fazia frete com carroça e caminhão velho pelos arredores. Não era vida de riqueza, mas era vida compartilhada com plano pequeno e real. Juntar para comprar um terreno, levantar uma casinha de 2 cômodos, talvez um dia ter filho. Numa noite de chuva forte, Dirceu desceu uma ladeira de barro que ele conhecia melhor do que o próprio quintal. Mas naquela noite, a estrada não respeitou quem conhecia ela. A roda pegou num buraco que não devia estar ali. A carroça virou e ele foi junto. Foi rápido, disseram depois. Rosana nunca soube se aquilo era para confortar ou se era verdade. Com o tempo, parou de importar. O que ficou foi ela, a casa da família do marido, e um luto que a sogra começou a tratar como inconveniência depois dos primeiros 30 dias. A casa era deles. A vida era deles. E a presença dela ali, sem marido, sem filho, foi virando um peso silencioso que ninguém precisou colocar em palavras. Ela entendeu sem que ninguém precisasse falar. Juntou as 2 malas com que tinha chegado no dia do casamento, pegou suas poucas coisas e saiu. Sem briga, sem discurso, sem porta batida. Voltar para a casa dos pais chegou a passar pela cabeça. Mas havia uma distância antiga entre eles, feita de silêncio e de 2 jeitos de ver o mundo que tinham se afastado aos poucos. Ela mandou carta avisando que estava bem. A resposta veio curta, sem calor. Acabou num quarto de pensão barata, cama de ferro que rangia, armário pequeno, banheiro no corredor. Passou a viver de costura por encomenda e lavagem de roupa. Era o suficiente para comer e pagar o quarto. Não era suficiente para se sentir em algum lugar. Foi nesse estado, sem chão e sem rumo, que o testamento de seu Tobias apareceu. Não era o que ela tinha pedido, mas era um caminho. E para quem não tem nenhum, qualquer caminho é mais do que nada. A viagem até o sítio do Córrego Fundo durou quase 3 horas. Um ônibus velho até o fim da linha, depois carona num caminhão de carga que ia perto e deixou ela numa bifurcação de terra sem placa e sem sombra. O motorista, chapéu de palha e braço queimado de sol, apontou com o queixo. Trilha à direita. Uns 20 minutos andando. Era do seu Tobias, né? Ela confirmou com a cabeça. Bom homem, ele disse. Simples assim, sem mais. Ela esperou o caminhão dobrar a curva e a poeira baixar antes de pegar as malas e entrar na trilha. O caminho era estreito, ladeado de capim alto dos 2 lados, com pedra solta e raiz atravessando o chão. A mala maior puxava o ombro direito para baixo. A menor batia na coxa a cada passo. O sol do meio da tarde pesava na nuca. Tinha pássaro cantando no alto das árvores. Vento mexendo nas folhas. Em outro momento da vida, talvez aquilo fosse bonito. Naquela tarde, era só o caminho entre o que ela tinha perdido e o que ainda não sabia se ia ganhar. Quando a casa apareceu no fim da trilha, Rosana parou. Era de adobe, telhado de telha canal, um canto já cedido e inclinando. Reboco caído em tantos pontos que a parede parecia mapa de lugar distante. O terreiro à frente, tomado de mato alto. A porteira de madeira caída de lado, apoiada num toco velho,
como se tivesse desistido da própria função há tempo. Ela precisou de alguns segundos parada ali, só deixando aquilo assentar. Não era pior do que ela imaginava. O problema é que ela não tinha imaginado nada de específico e a realidade na frente dela era honestamente difícil de encarar. Foi quando ouviu o mugido. Um som comprido, profundo, cheio de peso. Logo depois um outro mais fino, agudo, quase uma resposta. Rosana deixou as malas na beira da porteira e seguiu o som contornando a casa pela direita, pisando com cuidado no terreno irregular. Atrás da casa, um pequeno curral de madeira torta, mas ainda em pé, chão de terra batida, um cocho velho encostado num canto, e dentro, 2 animais. Uma vaca de pelo bege claro, com manchas mais escuras espalhadas pelo pescoço e flancos, magra de um jeito que doía de ver. Os ossos das costelas marcados sob o pelo, o ventre fundo, e do lado dela, encostado nas patas dianteiras, um bezerro pequeno, pelo mais claro, joelhos levemente trêmulos quando mudava de posição. O bezerro tinha nascido fazia poucos dias. Isso Rosana soube mais pelo instinto do que pelo conhecimento, pelo tamanho e pelo jeito sem coordenação com que ainda buscava o leite da mãe. O úbere da vaca estava cheio, pesado, inchado. Ninguém tinha ordenhado aquele animal como devia em dias. Rosana encostou os braços na cerca e ficou olhando por um momento. A vaca levantou a cabeça e encarou a mulher com aqueles olhos grandes e escuros que o gado tem, sem fugir e sem avançar, com uma paciência cansada de quem aprendeu a esperar sem expectativa. O bezerro espiava de trás das patas da mãe, orelhas em pé, curioso e desconfiado ao mesmo tempo. Era tarde demais para ir buscar ajuda. A vaca estava com dor e tinha só ela ali. Rosana respirou fundo, abriu a porteira devagar para não assustar, entrou no cercado e foi chegando perto com passos lentos, mãos abertas mostrando que não havia ameaça. A vaca abaixou a cabeça, cheirou a palma da mão dela com aquela frieza avaliadora que o gado tem. O bezerro recuou um passo e ficou olhando. Rosana ficou quieta, deixou cheirar e pensou que já tinha começado dias muito piores do que aquele. Pelo menos ali havia vida, havia urgência, e havia, de um jeito torto e silencioso, alguma coisa que precisava dela. A primeira ordenha foi mais frustração do que resultado. Mão sem jeito, vaca se mexendo o tempo todo, balde quase virando 2 vezes. Mas ela insistiu e no final saiu alguma coisa. Menos de meio balde, mas o suficiente para aliviar parte do peso que o animal carregava. O bezerro mamou em seguida com aquela determinação compacta dos recém-nascidos, empurrando com o focinho até o leite vir. A vaca ficou mais quieta depois disso. O mugido pesado foi sumindo, substituído por um silêncio satisfeito que Rosana ouviu da janela antes de deitar. A primeira noite foi longa do jeito que são as noites em lugar desconhecido, quando cada barulho precisa ser identificado antes que o corpo aceite descansar. Ela varreu o chão de cimento com um galho improvisado de vassoura encontrado atrás da porta. Sacudiu o colchão velho que estava dobrado na cama de madeira, abriu a janela para entrar o ar da noite e levar o cheiro de fechado que impregnava tudo. Comeu sentada na mesa velha, à luz de uma lamparina que encontrou numa prateleira, com um pedaço de broa e queijo duro que tinha trazido na mala. E enquanto comia, olhava ao redor fazendo um inventário silencioso. O que faltava era muito. O telhado com buraco num canto deixava ver um triângulo de céu escuro. Se chovesse, a cama ia molhar. A parede dos fundos tinha uma rachadura larga por onde o vento entrava com vontade. O fogão, a lenha, tinha um ninho de pássaro entupindo a chaminé. Ela descobriu isso quando tentou acender e o cômodo encheu de fumaça em segundos. O poço no canto do terreiro tinha a corda gasta, quase arrebentando. Ferramenta, quase nada. Uma enxada velha, um facão cego. Mas havia também o que tinha. A casa estava de pé, e isso não era pouco. O poço tinha água. O fogão, apesar do ninho, parecia capaz de funcionar com algum esforço. O pomar no fundo do terreiro, tomado de mato, ainda estava vivo, com uma mangueira grande, uma laranjeira e o que pareciam ser 2 pés de goiaba, todos com fruta verde pendendo dos galhos.
e havia Maristela, que ainda não tinha esse nome naquela noite, e o bezerro pequeno que ainda não tinha nome nenhum. Rosana apagou a lamparina, deitou no escuro, e ouviu os sons da noite do sítio até eles começarem a parecer normais. Antes de dormir, pensou que havia começado com menos do que isso antes, e que menos do que isso ela já tinha sobrevivido. Acordou antes do sol, com o canto de um galo que vinha de alguma propriedade vizinha. Ficou deitada por um momento, olhando o teto de madeira escura, esperando o tempo suficiente para lembrar onde estava e por quê. Depois se levantou, calçou os sapatos e foi começar o dia. Foi nessa primeira manhã, com o café ainda no fogo e a fumaça da chaminé finalmente subindo para o lugar certo, depois que ela tirou o ninho com o cabo da enxada, que ouviu a porteira do terreiro ranger. Levantou os olhos e viu um homem grande parado na entrada. Ombros largos, chapéu de couro gasto, camisa aberta, calça de brim suja de terra. Tipo de presença que não pede licença. Simplesmente ocupa o espaço. Era Zé do Alto. Ela soube antes que ele falasse, pelo jeito que olhou primeiro para o curral, depois para ela, com aquela mistura de desconforto e autoridade de quem está acostumado a não ser questionado. Disse que tinha cuidado dos animais enquanto seu Tobias estava internado, que tinha direito de continuar usando o pasto, como era o acordo, que esperava que a nova dona respeitasse o combinado. Falou tudo isso em pé, sem tirar o chapéu, sem pedir licença para entrar, sem perguntar se ela precisava de alguma coisa. Rosana ouviu do começo ao fim sem interromper. Depois olhou para ele com calma, o mesmo tipo de calma que tinha usado no cartório. Eu entendo que tinha um acordo com seu Tobias, ela disse. Mas o acordo era com seu Tobias, e seu Tobias não está mais aqui. Fez uma pausa curta antes de continuar. Eu cheguei ontem e encontrei a vaca magra, o bezerro recém-nascido, sem que ninguém soubesse que tinha nascido, e o úbere tão cheio que o animal estava com dor. Isso não é cuidar. Isso é passar os olhos por cima da cerca e ir embora. Zé do Alto girou o chapéu nas mãos, desconfortável. A vaca é assim mesmo, difícil de engordar. O bezerro nasceu faz pouco. Eu ia verificar. Já verifiquei. Ela cortou, ainda com voz baixa. Por enquanto o pasto e o curral ficam fechados até eu entender o que tenho aqui. Quando o senhor quiser conversar sobre um acordo novo, com condições novas, eu estou disponível para ouvir. Mas o acordo que não foi cumprido não continua do mesmo jeito. Ele ficou parado por um momento, como quem espera que a resposta mude. Não mudou. Girou as costas e foi embora sem responder, batendo a porteira com mais força do que precisava. Rosana ficou olhando a poeira da estrada por um tempo, depois que ele sumiu na curva. Sabia que aquilo não tinha acabado. Homem acostumado com um acordo cômodo não aceita perder espaço numa conversa só. Guardou aquilo num canto da cabeça, respirou fundo e voltou para o fogão. O café já estava pronto. Naquele mesmo dia, mais para o fim da tarde, Rosana estava no pomar tentando entender o tamanho do trabalho quando ouviu uma voz vinda do outro lado da cerca do fundo. Voz de mulher mais velha, firme, sem cerimônia. Só de casa. Tem gente ou tá vazio de novo? Rosana foi até lá e encontrou uma senhora de uns 70 anos, pele morena queimada de sol, rosto bem enrugado, cabelo branco preso em coque baixo, avental florido, carregando uma panela coberta com um pano de prato limpo, como se fosse a coisa mais natural do mundo aparecer, na casa de uma desconhecida com comida pronta. Sou Dona Perpétua, disse, já empurrando a porteira. Moro do outro lado do córrego. Conheci seu Tobias por quase 40 anos. Soube da nova dona pelo filho do carteiro, que sabe de tudo antes de todo mundo. Não deixo o vizinho novo sem comida no primeiro dia. Sentaram na soleira da porta com a panela de caldo de feijão entre as duas e ficaram assim por um tempo que Rosana não mediu, comendo e conversando com aquela naturalidade que às vezes só aparece entre pessoas que nunca se viram, talvez porque não têm história em comum que atrapalhe o presente. Dona Perpétua falou de seu Tobias, com o carinho de quem conviveu com alguém por muito tempo sem romantizar. Disse que ele era teimoso, difícil de receber ajuda porque nunca sabia pedir, mas que era homem de palavra e de coração bom, do tipo que não se anuncia. Contou que nos últimos anos ele tinha ficado mais quieto ainda, mais voltado para dentro de si mesmo,
mas que cuidava do sítio com rigor e dos animais com atenção. Quando adoeceu e precisou ir para a cidade, tinha ficado mal por não poder levar a vaca junto. Rosana perguntou o nome da vaca. Dona Perpétua sorriu de canto de boca. Maristela. Tobias deu esse nome faz tantos anos que ninguém mais lembra quando. Mas sempre foi Maristela. Rosana ficou olhando para o curral por um momento, onde a vaca pastava devagar com o bezerro do lado. Havia algo certo em saber o nome de um animal que ela tinha herdado junto com a terra. A partir daquele momento, a vaca passou a ter nome também para ela. Dona Perpétua voltou todos os dias por uma semana inteira, chegando cedo antes do sol pesar. Ensinou Rosana a ordenhar com paciência de quem já ensinou coisa difícil antes. Mostrou a posição das mãos, o ritmo certo, a pressão que não machuca e a que machuca. Ensinou como saber se o úbere estava esvaziando direito, como reconhecer sinal de infecção, quando dar sal e quanto. Mostrou como se aproximar sem assustar. Maristela foi cedendo à medida que as mãos de Rosana foram ficando mais seguras. No fim da primeira semana, o balde enchia em silêncio, com a vaca quieta e o bezerro esperando a vez do lado. O leite era bom, grosso, com nata subindo rápido. Rosana começou a guardar com cuidado nos potes de barro da prateleira. O que sobrava, Dona Perpétua ensinou a coalhar num pano fino pendurado no galho da mangueira. O queijo que saía era pequeno, simples, mas era concreto. Era o primeiro produto real que aquele sítio tinha colocado nas mãos dela. Ela olhava para aqueles pedaços de queijo na prateleira com uma satisfação que não tinha nada de orgulho e tudo de alívio. Significava que havia um começo. Pequeno, insuficiente ainda, mas começo. E o bezerro que crescia a olhos vistos com aquela velocidade que os recém-nascidos bem alimentados têm, ganhou nome numa manhã sem cerimônia. Rosana o viu empurrar a porteira do curral com a cabeça, teimoso, tentando abrir com aquela determinação que lembrava alguém. Tobias, ela falou baixinho, quase para si mesma. O nome ficou. Tinha quase 2 semanas que Rosana estava no sítio quando tia Natalina apareceu. Rosana estava consertando um trecho de cerca perto do pomar quando ouviu o carro parando na estrada e passos vindo pela trilha. Natalina chegou de vestido de visita, sapato fechado completamente errado para a estrada de barro, com aquela expressão de quem veio com propósito, mas vai fingir que é passagem. Disse que estava preocupada, que aquilo tudo era muito para uma mulher sozinha, que tinha conversado com um conhecido que tinha interesse em terras na região, e que o valor oferecido dava para Rosana recomeçar a vida em algum lugar com mais estrutura, com mais futuro. Falou tudo isso com a voz doce de quem está ajudando. Rosana ofereceu água, porque a educação que havia recebido não desaparecia só porque a visita tinha má intenção disfarçada de cuidado. Quando Natalina terminou, ela respondeu com simplicidade. Não está à venda. Obrigada pela visita. O caminho de volta é o mesmo que veio. Natalina ficou parada por um momento como se esperasse que a resposta mudasse. Não mudou. Foi embora com os sapatos enlameados e a expressão de quem guardou o assunto para outra vez. Mas o recado de Natalina não foi o mais preocupante daquela semana. Dona Perpétua apareceu numa tarde com um semblante diferente do costume. Sentou na soleira com Rosana e ficou um tempo sem falar, o que era incomum nela, que era mulher de palavra sempre pronta. Quando falou, foi com voz baixa e direta. Disse que tinha ficado sabendo por pessoas do armazém da cidade que o nome de Rosana estava circulando entre homens de posses da região, num contexto que não era de admiração. Havia um homem chamado Tertuliano, dono de terras fazendo divisa com o sítio pelo lado nascente. Homem de recursos, de influência local, acostumado a que as coisas se resolvessem a favor dele de um jeito ou de outro. Tinha tentado comprar o sítio de seu Tobias 2 vezes ao longo dos anos. As 2 vezes, Tobias recusou com a teimosia que era característica dele. O motivo do interesse não era só a terra, era a nascente. No fundo do sítio, perto de um afloramento de pedras que Rosana tinha avistado, mas ainda não explorado, havia uma nascente pequena que alimentava o lençol freático de uma área maior. Quem controlasse aquela água controlava a qualidade da terra ao redor, e Tertuliano sabia disso há muito tempo.
Homem assim não costuma fazer nada de frente, disse Dona Perpétua. Costuma encontrar o caminho mais torto, aquele que parece acidente ou descuido, até que já é tarde demais para desfazer. Rosana ouviu tudo sem interromper. Quando Perpétua foi embora, ela pegou o facão pendurado atrás da porta e foi até o fundo do terreno abrir o mato em volta das pedras que tinham sido mencionadas. A nascente estava lá. Era pequena, brotando entre duas pedras cobertas de musgo verde escuro, com um fio de água transparente que escorria para uma depressão natural no terreno e seguia morro abaixo, em direção à divisa com as terras de Tertuliano. Rosana ficou agachada ali por um tempo, com os dedos dentro da água fria, sentindo a força do fluxo. Não era grande, mas era constante, e ela já tinha aprendido que constante valia mais do que muito, quando a situação era de começo. Voltou para casa pensando, e naquela noite, antes de apagar a lamparina, ficou mais tempo do que o costume olhando para o baú trancado no canto do quarto. O baú estava lá desde o primeiro dia. Madeira escura, bem trabalhada, cadeado de ferro pesado. Rosana tinha procurado a chave em cada gaveta, em cada prateleira, em cada canto de armário da casa. Nada. Ela passou os dedos pela tampa grossa mais de uma vez naquelas semanas, com a certeza crescendo devagar de que o que estava ali dentro ia importar. Ia importar muito. Numa manhã foi até a casa de Dona Perpétua com um pedaço de queijo na mão e uma pergunta na cabeça. Depois de um tempo de conversa que precisava acontecer antes de chegar no ponto, ela perguntou se seu Tobias alguma vez tinha mencionado o baú. Dona Perpétua ficou quieta por um momento, olhando para o chão. Depois levantou, entrou na casa e voltou com uma chave de ferro pequena, a ponta levemente enferrujada. Ele deixou comigo uns meses antes de ir para a cidade se tratar, ela disse. Falou que era para guardar, que quando chegasse a pessoa certa, eu ia saber que era hora de entregar. Olhou para Rosana com aqueles olhos que tinham visto muita coisa em 70 anos. Acho que essa hora chegou. Rosana voltou para o sítio com a chave fechada na palma da mão. Entrou no quarto, parou na frente do baú, ficou um momento ali em silêncio, como quem respeita o tamanho do que está prestes a abrir. Depois enfiou a chave no cadeado e girou. O mecanismo cedeu com um clique seco que ecoou no cômodo quieto. Dentro do baú havia uma camada de pano de algodão dobrado com cuidado. Sob o pano, documentos. Rosana foi tirando um por um com a atenção de quem sabe que papel velho não perdoa a pressa. A escritura original do sítio, com a planta desenhada à mão em tinta desbotada e as medidas anotadas com precisão de quem tinha medido o próprio terreno palmo a palmo. Recibos de impostos pagos ao longo de décadas, organizados por ano, amarrados com barbante, um mapa simples do terreno feito à mão, com indicações de onde estava a nascente, onde o solo era mais fundo, onde o pomar tinha sido plantado e por quê. E no fundo do baú, embaixo de tudo, um envelope fechado com lacre de cera escura. Rosana ficou olhando para o envelope por um momento antes de forçar o lacre. A cera tinha endurecido com o tempo e cedeu com um estalo seco. Dentro havia uma carta, escrita com letra firme e inclinada. Não tinha data. Começava sem saudação, sem cerimônia. Dizia que ele tinha deixado o sítio para ela porque a tinha visto uma vez quando menina e tinha reconhecido nela algo que não sabia nomear, mas que entendia. Dizia que a terra era boa, que tinha nascente, que tinha pomar, que tinha solo para plantar qualquer coisa com paciência. Dizia que Tertuliano tinha tentado comprar 2 vezes e que as 2 vezes ele tinha recusado porque sabia o que o homem queria fazer com a água e não ia permitir. Dizia que os documentos no baú eram a prova de tudo que pertencia àquele sítio, cada pedaço de terra, cada divisa, cada palmo de nascente, e que se alguém tentasse questionar o que era dela, era ali que estavam as respostas. E na última linha, sem drama e sem adorno, dizia apenas: espero que você fique. A terra merece alguém que fique. Rosana ficou com a carta nas mãos por um tempo que não soube medir. Do lado de fora, Maristela mugiu uma vez, curta e baixa, o mugido de fim de tarde de quem está bem onde está. O pequeno Tobias respondeu com um som mais agudo. Ela dobrou a carta com cuidado, colocou de volta no envelope,
Guardou tudo dentro do baú com a mesma atenção com que seu Tobias tinha guardado. Fechou o cadeado, pôs a chave no bolso do vestido e ficou parada ali por um momento, com a mão pousada na tampa de madeira escura. Não chorou. Sentiu uma coisa difícil de nomear, uma mistura de gratidão, peso e responsabilidade que se instala quando alguém aposta em você sem que você tenha pedido. Foi até a janela, olhou o sítio no fim de tarde, a luz dourada batendo de lado na terra do terreiro, e pensou que tinha chegado a hora de entender direito o que tinha nas mãos. Porque Tertuliano não tinha desistido. Ela sabia disso sem precisar de prova. 3 dias depois de abrir o baú, tia Natalina voltou. Dessa vez, não sozinha. Veio acompanhada de um homem de terno claro e pasta de couro debaixo do braço, que se apresentou como representante de um comprador interessado na propriedade. Disse que tinha documentos mostrando uma irregularidade no testamento de seu Tobias. Uma questão de capacidade civil que precisava ser esclarecida antes que a herança pudesse ser considerada válida. Falou com a voz de quem está acostumado a que papel na mão encerre discussão. Rosana o ouviu parada na soleira da porta, sem convidar para entrar, sem mudar a expressão. Quando ele terminou, respondeu que tinha seus próprios documentos e que ia consultá-los com um advogado. Disse que, quando tivesse algo concreto para discutir, estaria disponível. Fechou a porta. Do lado de dentro ficou ouvindo os passos se afastarem pelo terreiro até sumirem na trilha. A tarde estava quieta ao redor, só o vento nos galhos da mangueira e o som baixo dos animais no fundo. Ela foi até o baú, abriu, tirou a carta e leu de novo até a última linha. Depois fechou, guardou a chave e foi ordenhar Maristela, porque o fim de tarde não esperava por ninguém. O advogado que Dona Perpétua indicou se chamava Dr. Evaristo. Escritório pequeno na rua do lado da praça da cidade, placa de madeira entalhada na porta, costume de atender qualquer um que batesse independente de parecer ou não ter dinheiro para pagar. Não era rico, não tinha fama de capital, mas tinha fama de honesto, que no interior vale mais do que diploma emoldurado. O que mais importava era que ninguém o associava ao nome de Tertuliano. Rosana foi até ele numa segunda-feira cedo, de ônibus, com os documentos do baú guardados dentro da blusa, perto do peito, do mesmo jeito que tinha guardado a cópia do testamento no dia do cartório. Levou também a carta de seu Tobias, porque tinha decidido que qualquer coisa que contasse a história daquele sítio era evidência. Doutor, Evaristo a recebeu sem pressa, ofereceu café, sentou do outro lado de uma mesa coberta de papéis organizados num caos que parecia ter lógica própria e ouviu tudo, do começo ao fim, sem interromper uma vez. Quando ela terminou, ele colocou os óculos de aro fino, pegou os documentos e examinou cada folha com aquela atenção demorada de quem sabe que o detalhe é onde a história se decide. Rosana ficou sentada com as mãos juntas no colo, esperando com aquela quietude que tinha aprendido a manter por fora, quando por dentro as coisas não estavam quietas. Dr. Evaristo virou página, voltou, comparou, tirou os óculos, esfregou os olhos, colocou de volta. Depois olhou para ela por cima dos óculos e disse: a questão levantada sobre capacidade civil é fraca. O tipo de argumento que se apoia em interpretação forçada quando não há documentação sólida do outro lado. Os papéis que a senhora trouxe do baú contradizem essa interpretação com uma solidez que vai ser difícil de contestar. A carta não tem valor jurídico direto, mas estabelece contexto e intenção com uma clareza que ajuda a completar o quadro. Rosana perguntou quanto tempo levaria. Processo no interior anda no ritmo que anda, ele respondeu. Mas, como base de defesa, o que a senhora trouxe é forte. Vou protocolar a resposta formal ainda essa semana. Ela perguntou sobre o pagamento. Ele olhou para ela por um momento. Depois olhou para os documentos, depois voltou para ela. A senhora me paga quando o caso resolver. E paga o que puder naquele momento. Rosana ficou olhando para ele como se estivesse verificando se era verdade. Era. Levantou, estendeu a mão. Ele apertou com a firmeza e a brevidade de quem não precisa fazer cerimônia para mostrar que é sério. Quando saiu do escritório
e a porta de madeira fechou atrás dela, o sol do meio-dia batia forte no calçamento. Ela ficou parada um instante na calçada, deixando o calor assentar nos ombros. Não era alívio ainda. O processo precisava andar, mas tinha dado o passo que precisava dar, com o que tinha, que era a verdade documentada de um homem teimoso que passou décadas protegendo o que era seu e deixou tudo isso nas mãos dela. As semanas que se seguiram foram de espera e de trabalho, lado a lado, como costumam ser as esperas de quem não tem o luxo de parar enquanto aguarda. Rosana consertou o telhado, usando telhas trocadas por queijo com um vizinho que tinha reformado o paiol e tinha material sobrando. Limpou o pomar por inteiro, tirando o mato entre as árvores, e descobriu que embaixo do abandono tinha mais do que ela tinha visto da beira. Uma jabuticabeira escondida atrás da laranjeira, já com os galhos cheios de frutinhos roxos quase no ponto. Maristela continuava melhorando. O pelo tinha ganhado brilho. O passo era mais firme. O pequeno Tobias já explorava os cantos do cercado com curiosidade, enfiando o focinho em tudo, derrubando o coxo mais de uma vez por semana com a energia inconveniente dos jovens. Dona Perpétua tinha começado a trazer outras mulheres da vizinhança nos sábados de manhã. Chegavam a pé ou de carroça, com a naturalidade de quem está indo a um lugar que já existe faz tempo. Rosana montou uma mesinha de madeira na sombra da mangueira, grande e torta, com galhos abertos em todas as direções, como se tivesse crescido sem pedir licença a ninguém. Expôs leite, queijo, jabuticaba, laranja. E havia algo naquele movimento simples, naquelas mulheres chegando e indo embora com o que precisavam, que parecia maior do que uma simples venda. Parecia pertencer. Parecia comunidade, do tipo que não se anuncia, que simplesmente acontece quando pessoas ao redor de coisa necessária se encontram. Foi numa dessas manhãs de sábado que o filho de Dona Perpétua apareceu na beira do terreiro com um envelope na mão e a respiração de quem tinha corrido um trecho. Dr. Evaristo tinha mandado recado. Rosana limpou as mãos no avental, pediu licença às mulheres da mesinha e abriu o envelope em pé no terreiro, com Maristela parada atrás da cerca, olhando com aqueles olhos grandes e fundos de sempre. A sentença era clara. A contestação ao testamento havia sido indeferida. A questão de capacidade civil foi analisada e descartada por falta de fundamentação adequada, considerando que os documentos apresentados pela defesa estabeleciam com consistência a plena consciência e intenção do testador ao longo de anos. A propriedade pertencia a Rosana por direito pleno, sem restrição e sem contestação. Havia ainda uma determinação adicional. A nascente registrada nos mapas originais de seu Tobias era parte integral da propriedade, com uso exclusivo da proprietária. Qualquer tentativa de desvio ou obstrução estaria sujeita à resposta judicial imediata. Rosana ficou parada no terreiro com o papel na mão por um tempo que não soube medir. O filho de Dona Perpétua ficou do lado, esperando alguma reação grande. Ela não deu nenhuma reação grande. Olhou para o papel mais uma vez, dobrou com cuidado, guardou no bolso do vestido. Depois olhou ao redor. A mangueira com os galhos abertos, o pomar lá no fundo, Maristela pastando devagar, o pequeno Tobias correndo atrás de algo invisível no canto do cercado. Sentiu aquela coisa difícil de nomear, que não é euforia nem alívio, é mais fundo que os dois. É a sensação de que a luta valeu, de que o chão é seu de verdade. Não por sorte, não por favor, mas porque você o defendeu quando tentaram tirar. Agradeceu o rapaz, mandou de volta com um embrulho de queijo para Dona Perpétua e voltou para a mesinha debaixo da mangueira, onde as mulheres esperavam com a paciência boa de quem sabe que às vezes a pessoa precisa de um momento. Ninguém perguntou o que tinha no envelope. Tertuliano não apareceu pessoalmente. Mandou recado por um funcionário seco e sem cerimônia, dizendo que não ia contestar a sentença. Era a linguagem de homem que reconhece derrota sem admitir em voz alta. Rosana recebeu o recado, agradeceu ao rapaz e não disse mais nada. Não havia mais nada a dizer. Numa tarde de domingo de céu aberto, meses depois da sentença, Rosana sentou debaixo da mangueira com uma cuia de café e ficou olhando o sítio. A casa tinha sido consertada aos poucos. Telhado inteiro,
paredes com reboco novo nos trechos que tinham caído, janela com vidro comprado na cidade na primeira vez que o dinheiro permitiu. O terreiro estava limpo e varrido. Os canteiros que ela tinha aberto perto do pomar produziam feijão e abóbora. O pomar tinha fruta pendendo dos galhos com aquela fartura discreta de árvore que foi tratada com paciência. Maristela e o pequeno Tobias pastavam juntos no fundo, a mãe com o passo tranquilo de animal saudável. O filho ainda com aquela energia que o tempo ainda não tinha acomodado. As vendas de sábado tinham crescido. Vinham mulheres de mais longe. O queijo já tinha reputação de ser bom. A nascente do fundo, protegida e registrada, abastecia o poço com mais constância do que antes, desde que ela tinha limpo o entorno das pedras. Dr. Evaristo tinha sido pago na última parcela no mês anterior. Quando ela foi ao escritório pela última vez, ele disse que tinha sido o caso mais interessante do trimestre. Disse que os documentos de seu Tobias eram o tipo de material que raramente se via tão bem preservado e tão bem escondido ao mesmo tempo. Rosana disse que o homem tinha sido cuidadoso com o que era seu. Dr. Evaristo concordou e disse que ele tinha escolhido bem a pessoa para continuar sendo. Ela tomou o café devagar, sem pressa, olhando cada coisa. Pensou em Dirceu como pensava todo dia, mas dessa vez sem aquela dor que aperta no peito e não deixa respirar fundo, com a saudade que acompanha, que não impede, que anda do lado sem pedir para parar. Pensou em seu Tobias, o homem alto de mãos calejadas que tinha mostrado uma goiaba verde para uma menina de 10 anos e dito que fruta boa demora mais para amadurecer. Pensou que ele tinha sabido de algo naquela tarde que ela só entendeu muito depois, que algumas pessoas precisam de tempo, de terra e de dificuldade antes de descobrirem do que são feitas. Pensou em Dona Perpétua, que tinha aparecido com panela de feijão na mão, sem ser chamada, e tinha ficado como vizinha e como âncora. Pensou em Maristela, magra e desconfortável na primeira tarde, e no pequeno Tobias que tinha nascido sozinho numa madrugada que ninguém tinha testemunhado. Não havia nada grandioso na cena diante dela. Era um sítio pequeno, num lugar sem nome famoso, no interior do Brasil de outros tempos. Mas era dela. Cada palmo tinha sido defendido, cada concerto tinha sido feito com as próprias mãos, cada venda tinha sido conquistada com trabalho de quem não tinha outra opção senão trabalhar. Havia chegado ali com 2 malas, um testamento e o peso de quem perdeu demais em pouco tempo. E tinha ficado. A terra tinha respondido. Como terra boa responde quando alguém acredita nela com seriedade e não desiste quando o caminho fica difícil. O sol estava baixo quando ela terminou o café. A luz ficava dourada e comprida na terra do terreiro. Maristela mugiu uma vez lá no fundo, longa e baixa, o som de quem está bem onde está. O pequeno Tobias respondeu com um som mais agudo, que era quase uma pergunta. A mangueira balançou os galhos no vento da tarde, aquela árvore teimosa que tinha ficado quando tudo ao redor tinha sido abandonado, que tinha crescido sem pedir licença a ninguém e que não tinha a menor intenção de ir a lugar nenhum. Era suficiente. Era mais do que suficiente. Era finalmente lar. Tem gente que herda a terra e vende sem pensar 2 vezes. Tem gente que herda a terra e vira a terra ela mesma. Cria raiz. Sustenta a vida. Aprende a pertencer. Rosana não sabia nada de roça quando chegou naquele sítio. Não sabia ordenhar, não sabia plantar, não sabia defender o que era seu dentro de um cartório. Sabia apenas que não tinha mais lugar para onde voltar. E que, às vezes, é exatamente isso que nos faz fincar o pé e descobrir do que somos feitos. Se essa história fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir hoje. Às vezes, a história certa chega na hora certa. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Toda semana tem uma estrada nova esperando por você aqui.